certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletindo em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Boa noite, a paz do Senhor seja com todos nós. Estamos reunidos mais uma vez em nome do Senhor Jesus para prestarmos um culto em ação de graças ao nosso Deus, em adoração e louvor ao nosso Deus sustentador. Durante os dias 24 e 31, estaremos comemorando o aniversário de fundação da nossa IPI Nacional. Isso é motivo de muita alegria, de louvor a Deus. E vamos estar, durante esse tempo, em jejum e oração por toda a nossa igreja, pelos líderes, pelos membros, pelo crescimento da nossa igreja. Mas também, irmãos, nós estamos engajados em uma campanha de arrecadação de fundos em favor de missionários, missionárias, pastores e pastoras que estão em vulnerabilidade social. Precisamos, irmãos, ajudar a quem sempre tem se dedicado à obra da evangelização, da divulgação do Evangelho. Vamos juntos fazer a leitura da Palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, do verso 12 ao 17. As mulheres lerão comigo os versículos pares e os homens lerão juntamente com o missionário Raimundo. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: vocês são o povo de Deus, Ele os elegeu e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia e bondade, de humildade, de delicadeza e paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Amém. Por essa causa, irmãos, nós nos pomos de joelho. Oremos com o missionário Raimundo. Deus eterno, maravilhoso Pai, grandioso és tu.
Louvado e engrandecido seja o teu nome, hoje e sempre, eternamente. Que o teu povo, Pai, se prostre diante do Senhor em adoração, em louvor, em gratidão, porque Tu és Deus, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Tu és amoroso, por tudo que fizeste, por tudo que hás de fazer ainda. Deus, nós louvamos a Ti, louvamos ao Senhor, porque Tu és Deus, o nosso Pai, o Senhor nos resgatou, louvamos ao Senhor. E por esta causa nós nos prostramos também, para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, porque só Tu, Senhor, só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Todo o nosso ser se prostra em adoração a Ti, porque Tu és santo, 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 santo. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora entoemos canções de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confessemos ao Senhor a falha na missão de socorrer a outras pessoas em suas necessidades. Por esta causa, me ponho de joelhos. Confessemos ao Senhor o pecado de irreverência e falta de humildade diante do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos. Reconhecemos, irmãos, que somos pecadores. Confessamos os nossos pecados ao Senhor e agora, neste momento, vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Abaixe a sua cabeça e, junto comigo, ore ao Senhor agradecendo.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores, Pai. Pecamos. Pecamos quando falamos, pecamos quando agimos de maneira errada, pecamos quando pensamos também, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, por cometer tantas falhas, Pai. Mas da mesma forma, Senhor, queremos agradecer. Agradecer pela Tua misericórdia, agradecer pela Tua bondade, agradecer pelo Teu amor por nós. Um amor tão grande, Pai, que o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, para percorrer aquele caminho até o Calvário, Pai. Para ali, naquela cruz, derramar Seu sangue por nós. Esse sangue tão precioso, Pai, que lavou a nossa alma, lavou o nosso corpo, lavou os nossos pecados, Pai, e deixou o nosso coração tão alvo como a neve, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu infinito amor por cada um de nós, Pai. Mesmo não merecendo, o Senhor olhou por nós e enviou o Teu Filho. Prova de amor maior, com certeza não há, Pai. Somos gratos a Ti. Não há palavras para expressar a gratidão que nós temos em nossos corações por este ato de amor, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada do fundo dos nossos corações. Assim, nós agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe-me Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor.
estenda a mim tua graça e deixe-me teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Oremos, amados. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por estarmos reunidos em honra a Ti. Obrigada, Deus, por este culto de enlevo espiritual. Muito obrigada pelos cânticos. Muito obrigada porque é o Teu Espírito Santo que nos instrui a Te louvar, Senhor. Obrigada, já Te agradecemos pela palavra que ouviremos nessa noite, Senhor. Sabemos que o Senhor já inspirou a Tua serva Mônica para nos trazer a palavra que vai frutificar em nossos corações, porque é a Tua palavra. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua serva nesta noite e a cada um de nós, que sejamos não só bons ouvintes, mas bons praticantes da Tua santa palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje eu vou contar uma história. Na verdade, é uma fábula de um escritor cearense sobre um leão diferente, um leão que não queria caçar, um leão que não queria trazer medo para os outros animais. Pelo contrário, ele era um leão dócil, um leão vegetariano e que trazia consigo esse ideal e queria, de uma certa maneira, colocar essa ideia para os outros animais, né? De que não precisava ser feroz, não precisava matar os animais, os seres humanos, para impor a sua vontade, né? E que nem havia tanta necessidade disso, porque só a presença deles já impunha respeito diante dos outros animais. Então dá para pensar o quanto devia ser difícil a vida desse leão no meio do seu bando, porque ele era diferente de todos os outros animais. E aí um dia, uma tempestade deixou isolado esse leão diferente e o rei daquele bando. Então o rei perguntou para o leão: poxa, por que você é assim, tão diferente? Né? Você
Você não se porta como um verdadeiro leão. O teu rugido parece um miado de gato. E aí o leão respondeu: Majestade, para que urrar atemorizando a natureza, se a nossa simples presença basta para assustar os outros bichos? Aí o rei leão disse assim: mas todos os dias nós temos que fazê-los nos respeitar. Eles só nos respeitam à força. E aí os dois leões continuaram esse embate. O rei não abria mão da tradição da vida selvagem e o humilde sentia a necessidade de mudar o estilo de vida dele e lançando novas propostas, né? Em vez de a gente caçar, por que a gente não vai comer frutas que caem no chão? As folhas são tão gostosas, né? Em vez da gente matar os seres humanos, seria melhor a gente comer essas coisas, né? Qual era a graça na cabeça daquele leão ambicionar tanto poder? E aí, por pensar assim, por pensar diferente, aquele leão ele foi expulso do seu bando, acusado de desonrar a classe. E aí a história continua, mas a gente vai parar por aqui. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível viver assim, de uma maneira diferente, ou não? Como cristãos, nós podemos questionar as escolhas das pessoas, já que muitas dessas escolhas elas marcam questões de identidade. E também essas questões elas trazem em si as relações de poder. Desse modo, o leão humilde, com a sua história, ela nos transporta para a selva dos humanos, que precisa urgentemente de pessoas capazes não do embate, mas capazes de ceder, de se preocupar com o bem-estar dos outros e de criar condições para uma vida mais harmoniosa. Ou seja, o homem precisa lidar melhor com esses pensamentos, principalmente no que diz respeito à humildade. Mas por que será que existe tanta confusão em torno do conceito de humildade? É porque a humildade, ela é entendida muitas vezes erroneamente. Ela está, na maior parte das vezes, associada ao silêncio, à omissão, à passividade. Porém, importa que a gente entenda, à luz da palavra de Deus, o que é realmente humildade e o que é que Deus nos orienta a respeito desse assunto. Eu vou trazer então 4 destaques a respeito do assunto. E o primeiro destaque diz respeito à questão da subordinação. Humildade é subordinar-se. E isso é bom. Quer ver como é bom? Humildade e submissão, elas andam juntas. Elas andam de mãos dadas. A palavra de Deus diz que nós cristãos devemos nos submeter uns aos outros em humildade. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, os versos 5 e 6, diz assim: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois todas as escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 6. Subordinando, vestindo-nos de humildade, nós podemos criar a paz e a unidade com os outros. Não devemos ser tão orgulhosos. Não podemos receber repreensão
ou advertência, achando que isso muitas vezes é algo ruim. Pelo contrário, quando nós somos orgulhosos e altos, e aí a gente recebe a repreensão, a advertência, isso pode ser algo bastante positivo para a nossa vida. Por outro lado, ser submisso, ser humilde, não significa que de qualquer maneira nós devemos nos curvar diligentemente para as outras pessoas. Paulo foi muito claro em relação a isso. Nós devemos servir a Deus e somente a Deus, porque Ele nos comprou por um alto preço. Então nós não devemos ser escravos de humanos, de pessoas, né? Lá em Gálatas capítulo 1, verso 10 diz: por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Embora seja muito importante para nós subordinar-nos, ou seja, aceitar a repreensão e permanecer humilde aos nossos próprios olhos, nós, como cristãos, devemos procurar agradar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Devemos temê-lo e obedecer a sua palavra. Este deve ser o nosso foco, humilhar-nos diante da vontade de Deus e viver e respirar para obedecer os seus mandamentos e não para atender às demandas e às expectativas das pessoas. O segundo destaque que eu quero dar é que ser humilde não significa ser uma pessoa silenciosa, não significa ser uma pessoa passiva, não significa ser omisso. Lá em 1 Pedro ainda, capítulo 3, o verso 4 diz assim: pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito, muito valor para Deus. Deus quer que os cristãos tenham um espírito manso e tranquilo. É de extrema importância que sejamos humildes e tranquilos para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações ao longo do dia. Ter um espírito manso e tranquilo não significa que nós devemos ser passivos. Pelo contrário, Deus exige de nós ação, zelo em nossas vidas. Jesus nos ensina que o reino dos céus é tomado à força lá em Mateus 11:12. Quem quer uma vida mais profunda em Cristo percebe que precisa ser zeloso e humilde em seu homem interior. Da mesma forma, enquanto nós devemos ter sempre um espírito quieto e humilde do Senhor, existem algumas situações onde Deus quer que sejamos ousados e falemos. Nesses momentos, como sempre, devemos deixar cair a nossa própria honra, a nossa reputação e as nossas expectativas naturais, e obedecer ao Senhor com toda a reverência. Não devemos questionar a nossa própria autoridade ou a capacidade de dizer ou fazer qualquer coisa, porque Deus o fará através de nós. Em vez disso, nós devemos deixar Deus nos usar tal como Ele quer e em qualquer situação. Humildade, o terceiro destaque que eu quero dar aqui, é que humildade significa que nós devemos usar os nossos talentos e habilidades na proporção que Deus nos der. Ter uma mentalidade humilde é pensar com moderação sobre si mesmo
Isto significa que nós não devemos nos gabar das nossas competências, das nossas habilidades. Também reconhecer que a nossa capacidade, ela vem de Deus em todas as coisas. E Deus quer fazer uma obra enorme e transformadora através das nossas vidas, através dos nossos dons e dos nossos talentos. Ele nos dotou com cada um dos nossos próprios talentos e dons e comprou-nos pelo seu sangue precioso do seu Filho Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, fala sobre isso. Deus quer nos usar para a sua glória e para o seu plano. E cada um de nós deve estar ciente disto. Com humildade, nós devemos usar esses presentes que Deus nos deu na direção e na liderança de Deus. Ele é que está no comando. E assim nós vamos dar a honra devida a Deus pelo que Ele fez em nós, através das nossas vidas. Como cada um recebeu um dom, então sirvam uns aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, ele fala a palavra de Deus. Se alguém serve, ele serve pelo poder que Deus dá, para que Deus seja glorificado em todas as coisas através de Jesus Cristo. A Ele a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Esse livro de 1 Pedro é maravilhoso. E por fim, o quarto destaque que eu quero dar é que a humildade é a chave para o progresso. Porém, a bondade de Deus é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas Ele é bondoso com os humildes. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Deus trabalha de acordo com as leis. E é uma lei da natureza de Deus que, se nós nos humilharmos sob a poderosa mão dele e entregarmos a sua vontade, a nossa vontade e honra, Ele nos dará a graça que a gente precisa para viver uma vida cristã em excelência. Ser humilde é ter a mesma mentalidade de Jesus. Ele teve semelhança de Deus, mas não considerou essa igualdade como algo que ele devia se segurar. Em vez disso, ele assumiu forma de homem e posição de escravo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, porque se nós tivermos a sua mentalidade, aquela mentalidade cheia de humildade, os seus pensamentos de humildade, e abandonarmos a nossa reputação e a nossa honra para sermos obedientes à palavra de Deus, nós seremos capazes de fazer progressos incríveis na nossa vida cristã. Deus quer que nós estejamos entre as pessoas humildes deste mundo, que tenham uma mentalidade humilde, uma mentalidade de entrega, uma mentalidade disposta a fazer e obedecer a Deus, temer diante da palavra de Deus, obedecendo. Nós devemos ser ricos e satisfeitos da vontade de Deus e não em nós mesmos. Pelo contrário, nós devemos ser humildes de coração
porque é assim que Deus quer. É uma luta muito grande, mas é assim que Deus deseja. E assim Deus nos vê e nos dá a graça que precisamos para ter esse progresso. Seguirmos adiante em humildade e em obediência a Deus. Amados irmãos e irmãs, como foi bom estar com vocês reunidos essa noite cultuando ao nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Um abraço fraterno em todos, você que está nos assistindo, você que nos ouve, um abraço fraterno, carinhoso, amoroso, no amor de Cristo Jesus. Foi bom estar com vocês. Vamos orar e logo após receber a bênção. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão marcante na vida da igreja, de cultuarmos a Ti, ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado por cada irmão, cada irmã, Deus, cada amigo, cada amiga que pôde nos ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Nós Te louvamos de todo o coração pela mensagem, pela Tua palavra pregada nessa noite. Te louvamos por cada irmão, cada irmã. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu queria hoje que você ministrasse na vida do seu irmão, seu amigo que está perto de você aí, convidasse ele para perto e você pudesse citar para ele o texto de Números, capítulo 6. Eu vou lendo aqui, vocês vão repetindo, é a bênção sacerdotal, tá certo? Então repita depois de mim. Chama o seu irmão, seu amigo aí perto de você e diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz. Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor para todos.